Mateus capítulo 7, versos 13 e 14, eu quero fazer uma pergunta para você. Você está no caminho certo? Porque é importante que você saiba se está no caminho certo. Então, pense muito bem durante essa mensagem se você está no caminho certo. Mateus 7, versos 13 e 14 dizem: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vamos orar. Nosso Deus, nós oramos ao Senhor, carecemos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza dentro da Tua verdade. Pai, há um instrumento humano falando a esses irmãos, falho, mas cremos que Teu Espírito Santo, ó Deus, levará cada palavra desse texto bíblico aos corações, iluminando o entendimento e ali aplicando esta verdade. Usa, Pai, desta mensagem para aqueles que já conhecem o Senhor Jesus como seu Salvador, mas também, porventura, aqueles que, estando entre nós, ainda não foram perdoados de seus pecados pelo Senhor, que possam, assim, entender o Teu desejo e a Tua vontade para com eles. É o que nós a Ti rogamos, pois oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Você está no caminho certo, e aqui, antes de iniciar com o texto de Mateus, eu preciso dar algumas instruções a fim de que nós entendamos o que nós queremos falar. Hoje nós não vamos falar sobre o caminho apertado, ou melhor, nós vamos falar sobre o caminho apertado e não sobre a porta estreita, mas isso não significa que dá para esquecer da porta estreita, porque só andamos pelo caminho apertado uma vez que entramos pela porta estreita. E a expressão que eu vou usar para falar do que acontece com aqueles que passam pela porta estreita é aquela usada por João em capítulo 12, verso 32, que diz: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Você pode usar a expressão o dia que eu me converti a Cristo, o dia que eu fui salvo, a expressão que você bem entender e estiver acostumado com ela. Mas para vias desta mensagem, nós vamos usar essa expressão. O dia que nós fomos atraídos a Cristo, que é a expressão que João, que é registrado aqui no Evangelho de João. Eu não quero, com isto, estabelecer um modo como as pessoas são atraídas a Cristo, e nem usar um modo particular como base para nós determinarmos se as pessoas, por isso, estão andando pelo caminho apertado ou não. Ou seja, eu não quero usar a experiência das pessoas, mas aquilo que a Bíblia diz. Eu vou usar um exemplo com vocês. Timóteo, ele foi atraído paulatinamente desde a sua infância. Notem o que disse em Timóteo 3,25, que desde a meninice sabe as Sagradas Escrituras. Alguns, como eu, como minha esposa, eu creio que outros irmãos aqui, nasceram em lares onde o Evangelho era pregado e desde a infância foram paulatinamente atraídos a Cristo até conhecê-lo como seu Salvador. Mas agora olhe, por exemplo, para o carcereiro de Filipos. Ele foi atraído abruptamente, Atos vai dizer dele, quando ele pergunta a Paulo: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Então aqui não houve toda uma infância de conhecimento de Deus, mas um fato que o levou a abruptamente ir a Cristo. Os dois meios estão certos, e os dois meios ocorrem constantemente. Por exemplo, ainda o ladrão crucificado ao lado de Jesus foi atraído em seu último momento de vida. Lucas registra quando ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Alguns, eu já tive que responder essa pergunta, alguns dizendo: isso é injusto. Aquele homem foi mau a sua vida inteira, e no último momento da sua vida decide se arrepender e vai para o céu. Eu geralmente respondo com aquela parábola que Jesus fala sobre os trabalhadores que foram chamados a trabalhar na vinha. Alguns foram chamados às 6 da manhã, você lembra? Outros que hora? Às 9. Outros ao meio-dia. Outros às 3 da tarde. Outros às 5 horas. E quando chegou às 6 horas da tarde, o Senhor chamou todos eles ali e começou a pagar desde os últimos até chegar aos primeiros. Quem chegou 5 horas da tarde recebeu o dia inteiro, mas trabalhou 1 hora só. Quem chegou 3 horas da tarde também recebeu o dia inteiro. Quem chegou ao meio-dia também recebeu o dia inteiro. Aqueles que chegaram 9 da manhã receberam o valor do dia inteiro. Então, aqueles que chegaram 6 da manhã pensaram: olha, a coisa vai ser melhor para nós. E, de repente, eles recebem o mesmo.
E lembra da ira deles? Então ali é dito, olha, acaso eu sou mal, porque os teus olhos são maus? O dinheiro é meu, eu dou para quem quiser. O céu é de Deus. Não importa se você, como eu, está o servindo há quase 40 anos, ou se você se converteu semana passada. O céu é dele. Se o ladrão da cruz viveu uma vida de violência durante todo o seu tempo e arrependeu-se no último instante, o céu e a salvação não são por méritos, mas sim por Jesus Cristo. Então, por isso, não há nada de errado aqui. Ele foi atraído no seu último momento. Então, por essa razão, nós não vamos usar a experiência pessoal ao sermos atraídos a Jesus Cristo como base para nossas considerações, mas sim as evidências bíblicas de que uma pessoa está seguindo pelo caminho certo. Então, eu vou trazer evidências. Eu vou mostrar evidências de pessoas que estão andando pelo caminho apertado e evidências de pessoas que estão andando pelo caminho espaçoso. É lógico que esses dois caminhos têm evidências. É lógico que esses dois caminhos têm as suas marcas. Então, o que eu estou lhe perguntando, você está no caminho certo, é julgado pelas evidências que a palavra de Deus nos apresenta. A primeira delas, a submissão ao domínio de Deus enquanto seguimos pelo caminho apertado. Você já passou pela porta estreita, agora você está andando no caminho apertado. A submissão ao domínio de Deus vai ser uma evidência disso. Quando você se submete ao domínio de Deus sobre a sua vida, isso se torna uma evidência sobre qual caminho você está andando. Então, primeiro, eu preciso falar sobre como o ímpio se comporta em relação a Deus, para depois mostrar como o salvo se comporta em relação a Deus. Notem a respeito do ímpio, Romanos 1:21 diz, porquanto tendo conhecido a Deus, ele diz duas coisas aqui, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O homem que está andando pelo caminho espaçoso, ele não está disposto a glorificar a Deus em nada na sua vida. Enquanto o ser humano está andando pelo caminho espaçoso, ele está preocupado com a sua própria glória e não com a glória de Deus. Ele está preocupado com o seu próprio nome e não com o nome de Deus. Em segundo lugar, o texto diz que nem lhe deram graças. O homem que anda pelo caminho espaçoso não está disposto a demonstrar gratidão a Deus. Glorificar a Deus e exaltar o nome de Deus através da gratidão não estão nos planos dos homens ímpios. Não é isso que eles fazem. É muito pelo contrário disso. Então, por isso, Paulo, na carta aos Romanos, vai nos dizer as coisas desta forma. Olhe ainda como o salmista, no Salmo 2, vai mostrar aquilo que é a atitude dos homens sem Deus. Ele diz assim, os reis da terra se levantam e os governantes consultam juntamente. Primeiro, preciso dizer, esse Salmo 2 é um salmo profético. E quando ele vai se realizar? O Salmo 2 vai se concretizar quando, hoje nós temos as Nações Unidas, eu não sei se será ainda as Nações Unidas, mas quando as nações da terra, juntas, elegerem um anticristo como seu governante. Então, isso que está escrito aqui, será aquilo que as nações, os comandantes das nações da terra dirão naquele dia. Eles dirão, então, eles se levantarão contra o Senhor e contra o seu ungido. E o que eles vão dizer? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. As pessoas, o mundo, não quer o domínio de Deus. E quando o anticristo vier, eles vão deixar isso muito claro. Vamos romper as suas ataduras, vamos sacudir de nós as suas cordas. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que o anticristo vai procurar apagar tudo que lembre Deus desse mundo. Isso não está acontecendo já hoje? Olha a nossa educação, que nível chegou através do construtivismo, por exemplo, do humanismo dentro de tudo isso. Então, isso não é estranho, mas é o comportamento que o homem ímpio tem em relação a Deus. Mas agora olhe qual é o comportamento dos filhos de Deus em relação a isso, em relação ao seu Pai. Romanos 5:10 vai nos dizer como que nós chegamos a esse relacionamento com Deus como nosso Pai. Ele diz, porque nós sendo o quê? Inimigos. A Bíblia não diz que Deus era nosso inimigo, mas a Bíblia diz que nós éramos inimigos dele. Observe isso. Nós, sendo inimigos dele, ou seja, a relação que acabamos de citar,
Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Então, como Deus nos aproximou dele pela morte de Jesus Cristo? Ele nos reconciliou, ele nos chamou realmente a andar em uma vida de reconciliação com ele. Então, note o que 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19 vão dizer. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, qual é a nossa posição depois que passamos pela porta estreita e estamos andando pelo caminho apertado? É uma posição de pessoas que foram reconciliadas com Deus. Notem, não há como esconder isso. Não há como esconder a amizade que há entre nós e o nosso Deus, a ligação que há entre nós e o nosso Deus. Então, uma grande marca daqueles que estão andando pelo caminho apertado é que eles se submetem a Deus, porque foram reconciliados com Deus. E olha qual é a nova mentalidade que eles recebem, em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício. Você já leu em Êxodo e nos livros do Velho Testamento, quando se trazia uma oferta ao tabernáculo, assim que você entrava pelo portão do tabernáculo, estava lá o altar de bronze. E depois de sacrificado o animal, parte dele era colocado sobre o altar de bronze. E sabe o que então era feito? Ele era queimado até que nada mais sobrasse. Sabe o que isso nos ensina? E sabe qual é a linguagem que Paulo está dizendo aqui? É que nós somos reconciliados com Deus. E nós nos submetemos a Ele até que Ele use a totalidade do nosso ser dentro do plano dEle. Os homens que estão andando pelo caminho espaçoso não querem que Deus use 1 minuto da vida deles. Os homens que estão andando pelo caminho espaçoso não querem que Deus use R$1 do dinheiro deles. Os homens que estão andando pelo caminho espaçoso não querem que Deus exija absolutamente nada deles. Mas as pessoas que estão andando pelo caminho apertado estão não somente gastando o seu corpo, os seus bens, a sua vida, mas fazem isso voluntariamente. Eles se oferecem a si mesmo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de forma racional. E assim eles experimentam qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu pergunto se você está andando pelo caminho certo, eu estou lhe perguntando, Deus tem domínio sobre a sua vida? Ou tudo que você é e tem é seu mesmo? É seu ou é de Deus? Cada minuto, cada centavo, cada parte do seu corpo. Ou Deus domina a sua vida, ou quem está dominando é o pecado. Ou você está ganhando tudo, perdendo a sua vida para Ele. Ou perdendo tudo, ganhando a sua vida para si mesmo, é o que Jesus nos ensinou. Então, em primeiro lugar, quem domina a sua vida? Por aí você saberá responder qual caminho você está andando. Agora, quero chegar a uma segunda questão. Como vemos o pecado enquanto seguimos pelo caminho apertado? E eu quero começar novamente pelos ímpios. Quero começar por aqueles que não conhecem um relacionamento de salvação com Deus por meio de Jesus Cristo. Como que o ímpio vê o pecado? Olhe bem, João 3,19 vai nos mostrar isso quando diz: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz aqui é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ou seja, o próprio Deus estava andando entre eles, o próprio Deus estava entre eles, e eles foram capazes de amar mais o seu pecado do que amaram a Deus. O próprio Deus estava diante da vista deles, o próprio Deus estava falando aos ouvidos deles, o próprio Deus estava andando no meio deles, e mesmo assim, eles permaneceram amando mais os seus pecados do que foram capazes de amar a Deus. Então, em primeiro lugar, um homem que está andando pelo caminho espaçoso ama mais os seus pecados do que ele é capaz de amar a Deus. Ele ama tanto os seus pecados que ele troca o seu relacionamento com Deus pelos pecados que ele tanto ama. E observe bem em Romanos 1,32 qual é o comportamento desses homens.
os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. O ser humano que anda pelo caminho espaçoso, ele não somente comete pecado, mas ele incentiva outras pessoas a cometerem pecado. Ele não somente ama o pecado, como ele quer ensinar os outros a amar o pecado também. Então ele se mostra assim contra Deus e contra as coisas de Deus. Observe o que Efésios 4:19 diz a respeito deles, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Sabe o que é avidez? Estão loucos por pecado, desejosos do pecado, e não podem passar um dia sequer sem pecado. O salário do pecado é a morte. Sabe o que significa isso? A ração diária que o pecado dá para os pecadores é morte. Os alimenta de morte, mas é exatamente isso que eles querem. Agora observe a diferença daquele que tem andado pelo caminho apertado, a maneira que o justo contempla o pecado. Romanos 6, versos 20 e 21 vai dizer o seguinte: porque quando erais servos do pecado, ou seja, antes de conhecermos a Cristo, estávamos livres da justiça. E que fruto então tinhais das coisas de que agora vos envergonhais? Eu não consigo entender. Eu fui ao Rio de Janeiro algum tempo atrás e eu vi alguns painéis, outdoors, de igrejas. E um deles me chamou a atenção, dois deles na realidade. O primeiro deles mostrava uma menininha de uns 7 ou 8 anos. Ela seria a pregadora daquela noite e as pessoas estavam convidadas então a ouvir a mensagem daquela menina. Agora o segundo me foi mais estranho ainda. Estava lá a foto de um homem e ao lado da foto estava escrito fulano de tal, ex-isso, ex-traficante, ex-matador, ex-pai de santo, ele era ex-tanta coisa que eu não deu para entender exatamente qual seria a mensagem dele. Por que isso me chama a atenção? Você não quer lembrar daquilo que você era antes de Cristo. Você se envergonha disso. Todos nós nos envergonhamos da forma que vivíamos antes de conhecer o Senhor Jesus. Isso não é motivo de orgulho. Aquele que está andando pelo caminho apertado tem vergonha do seu comportamento antes de render-se ao Senhor Jesus. Eu quero usar um exemplo em Atos 19, versos 18 e 19, um exemplo claro disso. Diz assim: e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando. Isso aqui aconteceu em Éfeso, confessando e publicando os seus feitos. Mas o que é isso, confessando e publicando os seus feitos? Vai explicar agora. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Isso é muito dinheiro. Mas esse confessando e publicando quer dizer o seguinte: estas supostas artes mágicas, que não passavam de demonismo, era feito secretamente por muitos deles. Mas no dia em que eles vieram a Cristo, o que eles fizeram? Eles reconheceram publicamente aquilo que faziam secretamente. E não somente isso, disseram: olha, eu adorei aos demônios durante tanto tempo, e aqui eu estou trazendo os livros que eu usava para isso, e eu quero queimá-los, demonstrando que isso não faz parte mais da minha vida. Todos aqueles que andam pelo caminho apertado, eles encaram o pecado dessa forma, como algo a ser abandonado, como algo a ser deixado, a trazer vergonha, e não como algo que causa orgulho. Então a segunda questão da minha pergunta: você está andando no caminho certo? É a pergunta: como é que você vê o pecado, afinal de contas? Você o vê como algo desprezível, ou como um caso de amor com o pecado? Porque isso diz muito bem em que caminho você está andando. Terceiro lugar disto, agora eu vou me voltar para Deus e quero observar com os irmãos como o Pai nos trata enquanto seguimos pelo caminho apertado. E aqui eu vou começar pelos filhos de Deus. Como Deus trata os seus filhos enquanto eles seguem pelo caminho apertado. Olha só Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7.
Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Então preste atenção. Que filho há quem o pai não corrija? Então, se você está andando pelo caminho apertado, quer dizer que Deus está exercendo disciplina sobre a sua vida. Que Deus está corrigindo você quando há pecados que não são confessados e abandonados. Há uma explicação muito clara de como Deus faz isso em 1 Coríntios capítulo 11, versos 29 e 30. 1 Coríntios capítulo 11, versos 29 e 30. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É o texto que usamos na celebração da ceia. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Sabe o que ele está explicando aqui? Paulo está nos dizendo que há 3 graus dessa disciplina, dessa correção de Deus. E quais são esses 3 graus dessa disciplina de Deus? Primeiro, por causa disto, há entre vós muitos fracos. Quando Deus disciplina um dos seus filhos, o primeiro grau de disciplina é a fraqueza espiritual. Há pecado encoberto na vida, há um pecado não confessado. Deus então nos tira a alegria da salvação. Ele não tira a salvação, mas a satisfação por sermos salvos. A satisfação por vir à igreja, a satisfação por orarmos, a satisfação por lermos a Bíblia, por testemunharmos de Cristo. Parece que nós perdemos a coragem de fazer essas coisas. Não despertamos ainda a um segundo nível, doença física. E aqui eu preciso dizer, nem todo crente que está enfermo por disciplina de Deus. Mas ouça uma coisa, há mais crentes enfermos por disciplina de Deus do que eu e você imaginamos. Pense bem nisso. Deus usa a doença, a enfermidade física, em alguns momentos, como disciplina. Então ele diz, e muitos que dormem, ou seja, muitos que perderam a sua vida física, morreram e foram chamados pelo Senhor ao céu, porque estavam numa condição de realmente envergonharem o nome de Cristo. Então, novamente, nós precisamos dizer, nem todo crente que morre, morre por disciplina, mas mais crentes morrem por disciplina de Deus do que nós podemos imaginar. São 3 níveis dessa disciplina. Então, aqui fica muito claro como Deus trata os seus filhos. Agora, olhe, Hebreus 12, 10, qual é o objetivo de Deus com isso? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas então diz o que Deus quer fazer com isso, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. É isso que Deus está fazendo. Deus disciplina aqueles que estão andando pelo caminho apertado, para que eles sejam a cada dia mais santos. Lembra aquilo que Jesus falou em João 15? Toda vara que estando em mim, ele a ergue. Ele literalmente, ele atira do chão e a ergue para que os raios do sol possam dar sobre ela, para que ela dê ainda mais fruto. Você já plantou uma videira? Um pé de uva, não é? Vamos dizer assim. Já viu o cuidado que a gente tem que ter com ele? Podar direitinho, permitir que os ramos estejam ali à luz do sol para que frutifique. É isso que Deus faz conosco. Então, aqueles que andam pelo caminho apertado, estão sendo corrigidos por Deus, para que a cada dia sejam mais semelhantes ao seu Pai. Mas observe agora sobre aqueles que andam pelo caminho espaçoso. Deus não exerce disciplina sobre eles. Olha o que diz Hebreus 12, 10. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois estão bastardos e não filhos. Então ele está dizendo, se alguém está andando pelo caminho espaçoso, não há disciplina de Deus sobre ele. Deus não está fazendo nada com ele. Só há uma ordem para ele, aquela que João 16 diz, que o Espírito Santo os convence do pecado, da justiça e do juízo. É o único ministério do Espírito Santo para com os incrédulos. Mas aqui eles não têm a disciplina que está sobre os demais filhos de Deus. Que está sobre aqueles que são filhos de Deus. Então, Deus permite que eles manifestem o seu próprio pecado. Observe comigo. Romanos capítulo 1, eu vou citar 3 versículos aqui que são muito importantes. Romanos capítulo 1,
versos 24, 26 e 28. Observe o que está grifado aí. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações à imundícia. Depois o verso 26 diz: por isso Deus os abandonou às paixões infames. E depois o verso 28 diz: assim Deus os entregou a um sentimento perverso. O que a Bíblia quer dizer quando diz que Deus entregou os homens ímpios, que Deus abandonou os homens ímpios? Você consegue imaginar uma estrada, um grande declive, numa grande descida, e bem no começo dessa estrada há uma sólida porteira. Mas essa porteira se abre e todos aqueles que quiserem descer com os seus carros esse declive, e são carros sem freio, podem se largar e descer. Quando diz que Deus os entregou, é literalmente para com os homens pecadores. Deus não exerce disciplina, Deus abriu a porteira. Entende isso? Vocês querem ir? Vão. Mas não esqueçam de uma coisa: a descida é forte e vocês não têm freio. Você acha que eles se preocuparam? O texto que lemos em Efésios diz que eles cometem o pecado com avidez. Então eles descem essa ladeira cada vez mais rápidos. Só que no final há um grande abismo. Você acha que eles estão preocupados com isso? Não. Então Deus os abandonou para que eles façam o que o coração deles deseja. Agora, o que acontece enquanto eles vivem assim? Romanos capítulo 2 vai dizer, versos 5 e 6, diz: segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. O que está acontecendo enquanto eles descem a ladeira? Os pecados deles estão sendo acumulados e a ira de Deus acumulada contra eles. João vai dizer que a ira de Deus sobre eles permanece. Essas pessoas que estão andando pelo caminho espaçoso, a ira de Deus está nesse momento em cima da cabeça deles, pronta a cair sobre eles. E um dia realmente cairá. Mas Deus tem estabelecido uma trégua e esta ira está sobre eles. João 3,36 vai dizer isso. E essa é a condição desses homens que têm andado pelo caminho espaçoso. Eles não estão preocupados com a disciplina de Deus. Eles não estão preocupados se Deus está irado contra o pecado deles. Nem um pouquinho lhes preocupa se eles não têm freios ao seu pecado. Quanto mais pecado, melhor. Mas aqueles que estão andando pelo caminho apertado demonstram exatamente o contrário disso. São disciplinados por Deus. São segurados pelo Espírito Santo para que não andem nesse caminho. Então, novamente, eu tenho que fazer a pergunta a você. Qual caminho você está? Sinceramente, Deus tem disciplinado os seus pecados? Ou você está fazendo exatamente o que você quer? Eu vou ser muito sincero com vocês, eu não gosto de ficar com meias palavras. Você pode se assentar tranquilamente num desses bancos, estar vivendo uma vida completamente cheia de pecados e de iniquidade. Você pode andar com uma Bíblia, ter o nome na membresia desta igreja e nunca ter confessado os seus pecados a Jesus Cristo para ser salvo. Quando eu estou perguntando se você está andando no caminho certo, eu estou dizendo: você já tomou essa decisão de passar pela porta estreita e andando pelo caminho apertado, Deus está cuidando do pecado na sua vida ou não? É isso que está acontecendo? Porque isso é extremamente importante sobre a conclusão que queremos chegar. Na quarta questão, eu quero fazê-los pensar apenas duas questões mais. O que eu quero que vocês pensem agora é o que nos alegra enquanto andamos pelo caminho apertado. Sabe, o que traz alegria ao seu coração diz muito sobre o caminho que você está andando. Aquilo que alegra o seu coração, aquilo que traz felicidade à sua vida, diz muito sobre quem você é. E eu quero aqui usar o Salmo 10, e no Salmo 10, o versículo 3, que ele é muito importante sobre isso, quando ele vai mostrar o que traz alegria aos ímpios. E mostra que a satisfação do ímpio é voltada para a sua alma. Diz assim: porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz o avarento e renuncia ao Senhor. Sabe o que agrada alguém que está andando pelo caminho apertado? Os desejos da sua alma. Só isso.
Ele só se importa com aquilo que a alma dele quer. E a única coisa que ele traz alegria é realmente dar à alma dele o que ele deseja. O ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Você lembra daquela parábola que Jesus contou sobre um homem que o campo dele produziu muito e ele precisou derrubar os celeiros, construir outros maiores? Está lembrado dessa parábola? Lembra o que aquele homem disse para si mesmo? Ele diz à própria alma: direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. É isso, ele se gloriava no desejo da alma dele. Ele se gloriava no fato de poder conceder à alma dele o que ela quisesse, por mais pecaminoso que isso fosse, por mais podre que isso fosse, por mais ímpio que isso fosse, por mais que ele se refestelasse no pecado como um porco na lama, não importa, a alma dele deseja, e é isso que ele quer. Agora, o que alegra aqueles que andam pelo caminho apertado? Eu gostaria que você pensasse nisso também. Romanos capítulo 5 vai dizer assim, a respeito dos que andam pelo caminho apertado: tendo sido, pois, justificados pela fé, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. O cidadão que anda pelo caminho apertado é um cidadão tão ilógico para esse mundo, ele é tão diferente desse mundo, que não há como estranhar um e outro, não há como confundir um e outro. É impossível que um ímpio se glorie na esperança das coisas eternas. Lembra que Jesus falou em João 14? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei, para que onde eu estou estejais vós também. Literalmente, hoje, Jesus Cristo promete estar conosco aqui. Amanhã, quando Ele vier, nós estaremos com Ele. Nós nos gloriamos nisto, na esperança de Jesus Cristo. Enquanto aguardamos Ele, nos gloriamos nas tribulações. Falamos de José essa manhã. Só o crente é capaz de gloriar-se nas coisas difíceis. Só o crente é capaz de gloriar-se naquelas circunstâncias difíceis da sua vida. 1 Pedro 4,14 vai dizer: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, felizes vocês são, dignos de serem cumprimentados, quando pelo nome de Cristo as pessoas perseguem vocês. Depois Mateus vai dizer nas palavras do Senhor: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Quem se alegra por ser perseguido? Quem se alegra por ser maltratado? Quem se alegra por ser injuriado? Só aqueles que estão andando pelo caminho apertado. Homens que estão andando pelo caminho espaçoso jamais cumprirão aquilo que Filipenses 4,4 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, esta é a ordem do Senhor para conosco. Então, quando eu estou perguntando se você está andando pelo caminho certo, eu estou lhe perguntando o que alegra o seu coração. Porque se você está andando pelo caminho espaçoso, você será simplesmente incapaz de se alegrar nas coisas certas. Cristo jamais será o motivo da alegria no seu coração. E é importante que você pense nisso. Agora eu quero terminar dizendo porque é necessário ter certeza de se estar no caminho certo. Mateus 7, 13 e 14, nós lemos no início do culto, diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Em relação aos salvos, por que nós devemos nos preocupar em sabermos se estamos no caminho certo? Porque, permita-me dizer algo a você, nenhum religioso vai entrar no céu. Só os que foram comprados pelo sangue de Cristo
entrarão pelas portas celestiais. Se o que você pratica é religião, o céu não é para você. Se a única coisa que você conhece é religião, e não Jesus Cristo, você não tem a promessa do céu. Em Mateus 5,20, Jesus se voltou àquelas pessoas simples e letradas que acompanhavam ele. Lá fora estavam os escribas e fariseus. Se naquele tempo você dissesse que queria ser um homem que andasse perto de Deus, você diria, eu quero ser um escriba ou fariseu. Mas daí Jesus se vira para aqueles homens pobres, sem cultura, no sentido de não receber um treinamento de conhecimento, não é que se dava aos demais homens, e disse, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no céu. Você sabe o que eles pensaram nessa hora? Espera aí, se nem escribas e fariseus entram no céu, o Senhor quer que eu entre? Se depois de tudo que eles fazem, eles não vão para o céu, se eu não for melhor do que eles, eu não vou entrar no céu. Eles não conseguiam entender isso. O problema estava no fato que escribas e fariseus eram simples, religiosos. E Deus estava dizendo a eles, olha, basta que vocês creiam no meu Filho para entrarem no céu. Mateus capítulo 7 vai usar um exemplo disso. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, olha o que está dizendo. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, não é religião, é aquilo que Deus está mandando, não aquilo que os homens estão mandando. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Só religião. Não tem nada de Cristo aqui. Então o Senhor diz, direi a eles abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então ouça isso, religião alguma produz santidade de vida. Religião nenhuma produz um homem santo. Só o sacrifício de Cristo na cruz pode produzir a santidade pela justiça dele, e não nós pelas nossas obras. Então veja como a carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 14, conclui isso. Segui a paz e a santificação, olha bem como diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você precisa ter certeza que está no caminho certo. E o caminho certo, o caminho apertado, produz santificação. O caminho apertado produz santidade de vida. Agora, em relação àqueles que não têm certeza da sua salvação, porque é importante saber se você está no caminho certo. A primeira coisa que eu quero lhe dizer é porque a sua vida, ela é passageira. Porque precisa ter certeza de se estar no caminho certo. Porque 1 João 2 vai nos dizer que o mundo passe a sua concupiscência. Sim, vou ser sincero com você, todo pecado que você ama, todas essas coisas que às vezes as pessoas nem ligam para elas, mas o seu coração são o seu Deus. E mesmo que ninguém saiba o que você comete ou faz, o pecado está lá dentro, fazendo o seu trabalho e o seu reinado. Tudo isso que você é mais apegado, um dia acabará. Um dia, a sua jornada pelo caminho espaçoso terminará. Então, Hebreus 9:27 diz o seguinte, aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, o juízo. Você só tem uma oportunidade, e por isso deve pesar bem sobre qual caminho você está. Em Lucas capítulo 13, é dito assim sobre a sua condição. Disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam, e ele respondeu, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Eu não estou dizendo aqui que a sua salvação não vai custar nada. Eu estou dizendo aqui que a sua salvação custa as coisas que você mais ama. Nós pregamos que a salvação é pela graça, isso é verdade. Foi Jesus Cristo que a conquistou na cruz, e ela não precisa ser completada em sentido algum. Mas não estamos dizendo que a salvação não custa nada. A sua salvação custa as coisas que você mais ama.
mas são as mesmas coisas que Deus odeia. Ninguém entrará pela porta estreita com essas coisas. Muitos procurarão entrar e não poderão. E talvez essa é a sua condição. Você até mesmo procurará entrar, mas com o seu fardo de pecados você jamais entrará. Você já pensou porque a porta é estreita? Primeiro, porque só passa um de cada vez. Segundo, porque quem passa por ela não leva nada. Passa com muita dificuldade, apenas a si próprio. Qual caminho você anda? Eu quero terminar dizendo: aos que porventura não tenham certeza da sua salvação, Jesus diz em Mateus 7,13, o versículo que lemos: entrai pela porta estreita. Jesus requer de você uma decisão. As crianças não cantam toque, 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 alguém que bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. E a resposta é: sim, Senhor, ó, venha em mim morar. Ou seja, o Senhor bate a porta. É isso que ele diz em Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, é você que a abre. É você que entrará pela porta estreita nesse novo relacionamento com Deus. A decisão é sua. Mas também aqueles que já conhecem Jesus Cristo. Mateus 7,14 diz: apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Sabe essa multidão de pessoas aí fora dizendo que são crentes? Essa multidão de pessoas aí fora dizendo que conhecem Jesus Cristo? A Bíblia está dizendo que são poucos os que encontram o caminho da salvação. Não pense que toda essa multidão é composta de pessoas que vai morar no céu. Infelizmente, para a tristeza nossa, não. Há grande engano nas pessoas sobre realmente serem salvas e sobre realmente andarem no caminho apertado. Então, são dois convites específicos: entrai pela porta estreita, andem pelo caminho apertado. Que Deus nos dê a sabedoria para tomarmos a decisão que é necessária.